Fala pessoal, bem-vindo ao nosso canal do Iniciativa Z. Hoje a gente está aqui para tocar no assunto de segurança mais uma vez, e a gente vai focar especificamente no Z-Secure Admin, tá? Para quem não conhece o nosso canal, tá? Para quem não conhece a Iniciativa Z, nós somos um grupo de pessoas na IBM, tá? Uma iniciativa criada pela IBM que tem o objetivo de disseminar a plataforma de mainframe em toda a América Latina. Tá? Então, se você ainda não se inscreveu, você ainda não conhece o nosso trabalho, daqui a pouco eu vou deixar o link do nosso canal do YouTube para que você se inscreva aqui com a gente. Tá legal? Para trazer o bate-papo de hoje, tá? Eu estou aqui com o Eugênio e com o Gabriel para que eles tragam para a gente um pouquinho dessa nova maneira ou essa nova ferramenta que a gente tem para trabalhar especificamente com o banco de dados de HackF. E fazendo aqui um pequeno spoiler, eu já tenho aqui combinado com o Eugênio que nós vamos fazer toda uma trilha focada em Z-Secure, tá? Hoje sendo a primeira dessa sessão, então a gente vai ter Z-Secure, né, hoje, né, monitorando os dados do HackF. Mais para frente a gente vai ter outras sessões que vai trazer diferentes partes, diferentes features desse produto, tá? Então acompanha lá no nosso canal do Meetup, acompanha no nosso canal do YouTube para você ficar por dentro, tá legal? Então vamos para a sessão de hoje. Como eu disse, eu estou aqui com o Eugênio e o Gabriel. Eu vou convidar vocês para se apresentarem. Eugênio, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, tudo bem, Rafa? Só fazendo uma pequena introdução para mim, né? Vai com esse ano completando 36 anos no mês que vem de trabalho com mainframe, né? 36 anos é um tempo legal. Nos últimos 15 anos tenho me dedicado somente à segurança em mainframe, somente essa parte de HackF. Bom, estou na IBM há 24 anos, que mais? Sou membro da Academia de Tecnologia da IBM e gosto muito de falar sobre segurança, sobre HackF. Essa apresentação ela foi feita a duas mãos, né? O Gabriel e eu trabalhamos nela. O Gabriel ele começou com a gente agora, né? Agora na IBM. Eu não sei, parece que ele não está conseguindo falar, né? Então eu vou fazer uma pequena apresentação aqui, o Gabriel. O Gabriel, ele começou a trabalhar com a gente agora e sem saber nada de mainframe, está batendo um bolão. Eu fiquei assim muito satisfeito com o progresso dele, né? Já está submetendo muitos jobs, instalando muito produto em pouco tempo. Uma prova que mainframe é um negócio legal também para quem está começando, tá bem? Então vamos lá para a apresentação, Eugênio. Bora lá. Bom, eu vou começar já a falar, tá? Bom, pessoal, hoje a gente vai falar sobre Access Monitor, que, na realidade, o que é o Access Monitor? Um monitor de acesso, né? É a gente acessar o HackF. O HackF, hoje, ele é uma caixa preta. Eu coloco os recursos, ele protege toda a instalação do mainframe, mas, na realidade, eu não sei quem está acessando, quando está acessando, quem que não está acessando. Na realidade, eu consigo isso. Eu consigo se eu fizer se eu fizer uma auditoria. Então, é muito importante verificar quem é que está acessando a Parmlib, por exemplo. Tá? Então, eu falo, bom, se alguém atualizar a Parmlib, eu vou gravar um registro SMF. Posso fazer isso para todos os recursos dos sistemas. Mas eu não posso fazer para todos os recursos dos sistemas. Por quê? Eu gravaria muita informação. Ficaria perdido no meio de todos os registros SMF, que todo mundo sabe que é algo que consome muito espaço em disco. O Access Monitor, ele é uma ferramenta específica para segurança em mainframe, e ele faz exatamente isso. Ele pega os dados importantes. Quais dados importantes? A data, a hora,
quem que está acessando, o que ela está acessando e como ela está acessando, se é para leitura, para gravação, etc. Bem? E grava num arquivo à parte do sistema. Então, ele utiliza chamadas para o HackF, então eu sou um processo ou eu sou uma pessoa, eu vou acessar um recurso, uma biblioteca, por exemplo, o sistema operacional vai perguntar para o HackF, essa pessoa pode acessar esse recurso, e a resposta do HackF é gravada. Ele utiliza isso, algumas vezes, do HackF para gravar, ok? Com um overhead realmente muito pequeno. Como eu tenho todas as chamadas para o HackF, eu conseguiria utilizar esses acessos para, por exemplo, fazer uma simulação. Aí eu preciso de uma outra feature que no outro dia eu vou mostrar, né? Mas eu poderia fazer uma simulação, o que acontece se eu impedir que as pessoas acessem o arquivo abc. ***. Aí eu vou olhar todos os acessos que eu tinha no passado, vou fazer essa alteração num banco de dados separado do HackF e vou verificar quais seriam o impacto. Quem que seria impactado com essa minha alteração? Ou seja, ele ajuda eu simular acessos no HackF. Mas isso aí seria um assunto para um outro dia, tá bem? Isso é com o HackF offline. Bom, ele consegue identificar quais são os recursos que nunca são chamados pelo HackF. Então, eu tenho dados de 1 ano, por exemplo, eu tenho certeza que esse recurso, passaram todas as rotinas anuais, esse recurso ninguém nunca deu bola, ninguém nunca acessou essa biblioteca, essa porta que estava protegida, esse SPU no GES, ou seja, um recurso protegido pelo HackF, provavelmente algo que foi utilizado no passado e nunca mais ninguém usou, né? Bem, e eu tenho a comprovação. Imagina que já fui a clientes que um usuário, por exemplo, ele pode se conectar a algo como 80, 100 grupos. Grupo, vocês sabem, né? Ao invés de dar uma autoridade para um recurso, eu dou autoridade para um grupo. O grupo das pessoas de segurança, o grupo das pessoas de produção, o grupo das pessoas de DB2. E quando esse grupo precisa de uma autorização, eu dou acesso ao grupo. É muito melhor que dar acesso a uma pessoa. Então, eu coloco essas pessoas nesse grupo. Voltando a dizer, já encontrei clientes que têm 100 grupos conectados. Uma pessoa pode se conectar a 100 grupos. Na verdade, é que nem roupa no armário, né? Você não está usando. Você não está usando aquilo. Mas só que eu não tenho certeza qual grupo que a pessoa usa. Aqui eu vou estar documentado, né? Essa pessoa que tem acesso a 100 grupos, na realidade, ela usa 5, 6. Os outros, ela tem a possibilidade de usar, mas ela nunca usa em 1 ano. Isso aí me ajudaria muito para limpar, né? Ou seja, eu tenho o controle do que está acontecendo no meu HackF. Bem? Agora, o que não é o monitor de acesso? Bom, ele não elimina o registro 80, não elimina a necessidade de ter o registro 80 do SNF. O que é o registro 80? É o registro que faz toda a parte de segurança, a parte de auditoria, que eu falei na página anterior. Lembra, tudo que for relacionado com acesso de atualização a PARMLib. Se alguém atualiza a biblioteca de parâmetros do sistema operacional, eu quero logar para fazer uma auditoria. A pessoa pode, o HackF permitiu, mas eu quero que isso esteja logado. Então, o registro 80, ele continua sendo uma necessidade. Agora, o Access Monitor ajuda muito. Por que ele ajuda? Eu sei que alguém deletou ou alterou uma biblioteca, essa PARMLib. Só que eu reparei agora.
Pode ter sido há 5 minutos, pode ter sido há 5 meses. Eu não sei. Eu preciso descobrir quem é que fez essa alteração. Bom, da maneira tradicional, se eu estiver fazendo uma auditoria, eu vou ter que ler todos os registros SMF, isso significa algo que muita informação, muita, mas muita, imagina, muita informação, e buscar essa agulha no palheiro. Eu vou achar. É muito importante, eu vou achar. Com Access Monitor, eu acho assim, num tapa. Eu olho toda a fita anual, o arquivo anual, e numa submissão de um job que vai demorar, ou ainda online, que vai demorar 2 minutos, 3 minutos, eu vou saber que essa pessoa fez isso lá pelo dia 12 de maio do ano passado. Aí agora eu posso procurar o SMF exatamente sobre aquele dia lá. Ajuda muito. Bom, o que mais que não é o Access Monitor? Auditoria. Auditoria é registro 80. Isso aqui eu não posso utilizar num forense, por exemplo, quem que acessou tal recurso. Isso, o que é aceito é realmente registro SMF, mas ajuda muito, eu localizo muito mais rápido. Eu tenho registro de SMF, eu tenho que falar o que eu quero auditar. Eu quero auditar a atualização na ParmLib. E amanhã o meu gerente fala assim, olha, eu quero saber exatamente quem atualizou essa biblioteca sysum.lixo. Apesar desse nome, era uma biblioteca importante. Eu nunca tinha falado para você. Então, mais sorte da próxima vez. Eu não estava auditando essa biblioteca, né? Aqui com o SMF, eu consigo, com o Access Monitor, eu tenho exatamente quem que acessou essa biblioteca, ou eu tenho o que o usuário X realizou sábado passado. Eu poderia fazer isso com uma auditoria, eu poderia ligar sábado passado uma auditoria em cima desse usuário, só que eu não liguei. Agora, hoje, quinta-feira, eu consigo procurar os arquivos do Access Monitor e verificar o que esse usuário fez sábado passado, né? Ajuda muito. Bom, e o que ele não é? Ele não é difícil de instalar. A instalação é uma customização de uma starter task. Bem, eu já falei, esse produto ele é parte do ZSecure Admin. Todo mundo que tem ZSecure Admin pode usar o Access Monitor. É só customizar uma starter task. Você comprou o ZSecure Admin, você tem o direito de usar o Access Monitor. Os clientes usam, as pessoas usam, poucos clientes usam. A gente chama de um dos segredos do ZSecure. Por que não usam? Bom, é uma customização. Vou ter que criar essa starter task, criar uma gerência de mudança, colocar lá para funcionar, e aí a starter task vai começar a coletar os dados. É difícil? Não é difícil. Então, o que ele não é difícil de instalar. Eu vou ter que customizar uma starter task, e essa starter task vai criar arquivos. Tá bem? Bom, uma visão geral um pouco mais técnico aqui, eu vou passar bem rápido por essa parte mais técnica. Na parte de baixo vocês têm o link para o manual. É um capítulo do manual de instalação, tudo bem? Na realidade, ele é uma parte do ZSecure Admin, é uma starter task, como eu falei. Você pega a starter task numa biblioteca. Bem, essa é a biblioteca de samples, biblioteca do produto, traz lá um exemplo dessa starter task. Vou levar essa starter task para Sysum ParmLib. Vou customizar principalmente 2 membros, para falar o tamanho dos arquivos que ele vai gravar em disco. Em que disco ele vai gravar, o tamanho original, 10 cilindros, 15 cilindros, etc., para ele gravar nos discos. Os outros servem para eu falar, olha, não quero coletar informações desse tipo de starter task ou de usuário, desses address spaces, ou eu quero só isso, coletar informações de determinadas classes ou recursos. Esses aqui não são obrigatórios. Em geral, os clientes usam tudo. Coleta todas as informações. E tem clientes bem grandes, que eu não vou citar o nome, mas que tem dados de
uma LPAR de 1 ano em algo como 1.500 cilindros. 1.500 cilindros é dado de SNF de 1 dia, 2 dias. Eu vou ter dados do ano inteiro nessa quantidade. Tá bem? Bom, e eu entro no Z-Security e acesso o Access Monitor. A resposta do Access Monitor que ele vai gerenciar, lembrem que eu quero acessar um recurso, por exemplo, a Parmlib. O sistema operacional pergunta para o HackF, essa pessoa, esse processo pode acessar esse recurso? A resposta do HackF podem ser 3 respostas. Ele pode, ele não pode, ou ainda, eu não tenho ideia o que é esse recurso. Não está definido aqui, tá bem? Essas são as 3 respostas possíveis. Isso fica tudo determinado lá. Além disso, eu consigo comparar as informações do passado com o Access Monitor com as informações do presente. Tá bem? Bom, basicamente era isso que eu tinha para falar sobre Access Monitor. Agora seria legal, não sei se tem alguma pergunta, o meu próximo passo vai ser fazer uma demo desse produto. Tá bem? Se tiver alguma pergunta, acho que a gente poderia já responder. Se não, eu vou... No momento a gente não tem nenhuma pergunta não, tá? Vamos seguir com a demo e aí a gente deixa para o final, talvez. Tá legal. Eu vou pedir para o Gabriel acessar o sistema dele, se possível, porque eu ainda não consegui ligar na minha outra máquina. Pode ser? Claro. Sim, sem problemas, Eugênio. Vou compartilhar a minha tela. Tudo bem? Porque a minha máquina crashou completamente e lá que estava o acesso ao mainframe. A gente vai acessar um mainframe em tempo real. Certo. Eugênio, chegou uma pergunta aqui, se a gente pode usar com um ACF2 e o TSS. Ótima pergunta. Muito boa mesmo. A CF2 e Top Secret TSS, né, são concorrentes do HackF. E a resposta é não. Não suporta o TSS e o ACF2. Na verdade, há parte do Z-Security que funciona com o TSS e com o ACF2, mas é a parte de auditoria e, com algumas restrições, a parte de alertas. Alertas, porque são baseados em registros SMF, você poderia também utilizar em uma máquina que tem TSS e ACF2. Mas o Access Monitor, ele não suporta o TSS nem o ACF2. Bacana. Tem um comentário no chat também do Marcos. Você quer dar uma olhada? Eu posso ler para você aqui, né? Tá. Não pode esquecer. Sim, perfeito, Marcos. É verdade. O CKFreeze é uma biblioteca que olha os dados que estão em disco. Isso porque o Access Monitor, ele olha esses dados que ele gravou, mas ele não tem uma noção, por exemplo, de bibliotecas, quais são as bibliotecas APF, né? E então o CKFreeze, ele ajuda muito nessa informação. Não obstante, se eu não tiver o CKFreeze, por exemplo, se eu tiver somente o Z-Security Admin, o Access Monitor vai funcionar muito bem. Ele vai perder algum tipo de informação interessante, por exemplo, saber se uma biblioteca é APF. Ele vai perder esses pequenos detalhes. Né? Legal. Uma outra pergunta aqui. O Access Monitor precisa de acesso ao HackFDB, certo? Na verdade, isso é uma pergunta. Sim. Qual seria o mais recomendado? O primary ou o backup? Tem como customizar isso? Também é ótima pergunta. Na realidade, você pode acessar tanto
o primário como um backup, que são 2 arquivos que ficam online o tempo inteiro no sistema, né? Como também você pode acessar uma cópia do HackF. Você fez uma cópia às 2 da manhã e acessa essa cópia. Então, claro que agora, às 10h30, eu vou ter uma visualização do estado que eu tinha às 2 da manhã. Mas, em compensação, eu não vou acessar o HackF online. Não que faça muita diferença, mas alguns clientes, que eu também não vou citar o nome, um cliente específico, tem muita preocupação com acessos ao HackF. Então, qualquer coisa que esteja acessando o HackF ao mesmo tempo que o online esteja funcionando, eles pedem para tirar. Então, a gente pode fazer uma cópia do HackF e acessar essa cópia. Então, eu não vou, digamos, impactar o HackF. Mas, olha, de todos os meus clientes, é o único que faz isso, tá? O único cliente que impossibilita a gente acessar o HackF. Voltando à sua pergunta, tanto faz. HackF online e HackF backup são absolutamente iguais. Ou, eventualmente, o HackF, uma cópia do HackF. Existe alguma restrição, Eugênio, com relação aí a, vamos chamar de, na verdade, de pré-hack, né? Você, por exemplo, só trabalhar na família Z14 ou Z15, tem alguma coisa nesse sentido? Não, o Z-Security, ele funciona no mainframe até antes dele chamar ZOS, né? Ele está aí há quase 30 anos, ele funciona com versões antigas. Claro que são versões não suportadas da IBM, né? Então, se você olhar no manual, ele só vai funcionar nas máquinas suportadas e também nos sistemas operacionais suportados, que é desde o 2.2 para frente. Mas, na verdade, a gente tem alguns clientes que, olha, estão rodando o OS 390 e o Z-Security funciona lá. Inclusive, o Z-Security mais atual funciona nessas versões mais antigas. Mas, se falar que eu falei isso, eu nego, né? No manual, fala que não suporta, tá bem? Mas, respondendo de novo a sua pergunta, não tem restrição nenhuma em máquinas ou de sistema operacional. Sistema operacional, todos os suportados pela IBM, 2.2 para frente. Registro 81, 83, agora eu estou vendo aqui, né? Não está relacionado com o Access Monitor. O Access Monitor ele vai verificar acessos ao HackF, mas o 81, 83 ele não vai olhar, tá bem? Não que ele olhe o registro de SMF, mas ele é parecido com o registro 80 de SMF. Vamos fazer, então, olhar. Essa é uma tela do Z-Security, isso aí é chamando o Access Monitor, tá bem? Na realidade, numa outra tela, que a gente nem vai mostrar aqui, a gente indicou que a gente vai olhar os registros que foram gravados em 2019, um registro de um ano inteiro. Claro que essa é uma máquina de teste, mas os registros do ano inteiro, que nesse nosso caso correspondia a algo como 120, 130 cilindros, tá bem? Mas a gente está vendo todos os acessos de um ano. Então, vou mostrar algumas telas, por exemplo, vamos lá, Gabriel, opção 1 de acesso. Eu vou olhar quem que acessou a Pamilib, vamos ver. SAF Resource Class. Na terceira linha, a gente vai colocar dataset, né? Que é a classe de dataset. E na próxima linha, Resource Name, eu vou colocar sys1 Pamilib, sem aspas, sem nada, tá bem? Eu quero saber, pode até ser minúsculo, não tem problema. sys1 Pamilib. Ficou um A a mais? Pamilib. Isso, perfeito. E eu vou dar Enter, eu vou saber quem é que acessou. Então, ele vai procurar nesses arquivos, e aqui está uma lista de pessoas que acessaram essa biblioteca. Lembrem, no ano de 2019. Então, alguns deles estão aqui, que eu vi, o Alexandre está aqui, o Micaela está aqui, eu estou aqui. São quantos acessos essas pessoas fizeram na Pamilib. Note que está o primeiro acesso, então se a gente olhar o Diego Matos, o primeiro acesso dele foi 26 de fevereiro e ele foi até 11 de junho, tá?
Aí, se olhar o meu nome, tá desde 2 de janeiro a 26 de dezembro, né? Eu gosto muito dessa máquina. Então, digamos que nesse ano eu não trabalhei depois de 26 de dezembro, acho que peguei umas férias, tá bem? E aí, quantos acessos que ocorreram? Mas dá um PF3, por favor. Mas eu gostaria... o Micael e o Martin estão falando que não fizeram nada. Mas vamos ver um pouquinho mais. No Further Selection, lá no meio da página, eu gostaria de saber quais foram as atualizações, tá? Dá uma barra aí, por favor. Enter. Eu vou olhar acessos de 2, igual a 2. No meio da página, no final, você coloca igual a 2. Eu quero saber quem que realmente atualizou a Pamilib, tá? Essas são as pessoas, então, o Alexandre atualizou uma vez, que foi exatamente no dia 27 de junho de 2019. Você imagina como que eu teria que trabalhar para os SMF para ter esse tipo de informação? Para saber que foi exatamente dia 27 de junho. Bom, a Pamilib, ela tem vários membros, né? Eu poderia também estar, hoje em dia, no HackF mais novo, eu posso até controlar acessos a membros, tá? O que eu estou olhando aqui é quem está acessando um recurso. O recurso que eu estou protegendo é SysUm Pamilib, mas eu não estou protegendo nessa máquina os membros. Então, eu não sei exatamente quais foram as alterações que eles fizeram na Pamilib, porque eu não tenho recurso protegendo os membros nessa versão, tá bem? Mas hoje em dia eu já consigo fazer isso, tá bem? E aí fala o número das vezes que cada um acessou. Tá? Mas isso aí eu estou vendo mais ou menos na parte de auditoria, né? Dá um PF3, por favor. Dá outro PF. Tira dataset, volta de novo no 1, Access, tira esse dataset e tira a Pamilib. Essa máquina, coloca 2 no sumarizar por classe e profile. Nessa máquina, eu tenho algo que o pessoal de segurança arrepia, né? Eu não tenho segurança geral. Então, eu posso criar recursos sem defini-los no HackF. Aqui eu vou olhar, veja, tira esse acesso igual a 2, e na próxima coluna você coloca como no profile. Eu quero saber quais são os profiles que foram acessados, mas eles não estão definidos no HackF. Pode dar um Enter? Então, o cara que administra a segurança nesse sistema, que por um acaso sou eu, precisa criar esses recursos. São vários recursos que foram utilizados e que não estão definidos no HackF. Né? Então, a gente precisaria fazer realmente um trabalho em cima disso, tá? Verificar, ou seja, eu estou usando Protect All não, e eu tenho a informação, se eu quiser migrar para Protect All Yes, proteger efetivamente tudo, eu tenho informação quais foram os recursos que não estão definidos no HackF e que foram acessados e quem acessou, né? Então, isso aí me ajuda muitíssimo para fazer uma migração de Protect All não para Protect All. Tá bem? De novo, eu estou vendo dados de um ano inteiro, de 2019. Não é de agora. Eu posso também olhar, claro, 2020, etc. Mas um dado de um ano inteiro é informação que a gente considera suficiente para dizer que um recurso é acessado ou não é acessado. Então, vamos ver agora recursos não acessados. Dá um PF3, por favor. Outro PF3. Olha agora, por favor, na opção 3. Vamos olhar
os recursos, vamos olhar os recursos que tem zero count. Olha só dataset, por exemplo. Classe dataset, né, um pouco mais acima, classe dataset. Isso, só para a gente ficar mais fácil. Então, eu vou olhar todos os recursos, isso. E opção, e número 1, usar o histórico. Então, eu vou olhar todos os recursos de dataset que ninguém acessou. Ninguém acessou quando? Em 2019 inteiro. Dá um Enter. Então, são vários arquivos que estão protegidos no HackF e que ninguém acessou. Agora, uma pergunta que a gente pode acessar o HackF, né? O HackF Online ou HackF Backup. Nesse caso, a gente está acessando o HackF Online e os dados de 2019. Então, eu sei aqui que há alguns arquivos, por exemplo, eu vejo aqui Bárbara.asterisco, é um arquivo que foi criado no final do ano passado, final de 2020. Em 2019 não existia. Mas, como eu estou comparando com a base de dados de HackF agora, ele sabe que há registros definidos no HackF e que em 2019 não foram acessados. Okay? De qualquer maneira, todos esses, pode dar um Enter a mais, à direita, lá em cima, a gente vê que são 494 recursos que existem nesse sistema, que estão ocupando espaço, que há uma definição deles no HackF, que em 2019 inteiro, nunca ninguém acessou. Bem? Então, isso me ajuda muito na hora de limpar. Tá? Batendo o olho, a gente que administra o HackF, você vai saber, bom, isso aqui realmente são usuários que não entram mais, são produtos que não estão mais sendo utilizados, que a gente já desinstalou e que estão ocupando espaço no HackF, o HackF está ficando gordo e realmente não, eu poderia limpar. Dá um outro PF3. Eu vou dar uma olhada agora algo que eu comentei na apresentação, no PF3. Isso. Olhar, por favor, a opção 4 de Connect. Eu vou olhar aquilo que eu comentei dos usuários que têm muitos grupos definidos, mas usam muito poucos. Coloca o meu usuário, Eugênio. Não, coloca o meu usuário, tá bom. Não vou colocar ninguém na berlinda agora. Pode dar um Enter. Aqui ele vai mostrar todos os grupos que eu posso utilizar, tá? Dá mais um Enter, por favor. À direita, a gente vê que eu tenho acesso a 15 grupos, à direita acima, né? Eu tenho 15 grupos que eu posso usar. E no ano de 2019 inteiro, na realidade, eu usei 5. Eu tenho um monte de arquivos, grupos que eu posso usar, por exemplo, acesso a DB2, que eu não usei. E por que eu tenho isso? Ou eu pedi, e algum dia eu precisei usar e esqueci de tirar, alguém me deu esse acesso, mas não tem necessidade, eu não uso DB2 admin. E por que quão bom seria eu tirar o meu acesso? Ficaria mais limpo o sistema. Na realidade, um princípio de segurança eu só posso dar acesso o mínimo possível, eu tenho que dar o mínimo possível, eu não posso dar mais acesso do que eu preciso para fazer meu trabalho. Mas como é que eu sei quais são os acessos mínimos? Eu olho aqui. E não é que eu não trabalho, vocês viram lá, eu estava de 2 de janeiro a 26 de dezembro trabalhando nessa máquina. Né? Trabalhei o ano inteiro e eu nunca usei 10 grupos. Que tal tirar esses grupos? Tá bem? Mostrar mais uma tela, tá bem? O princípio do Access Monitor é esse. Eu tenho acesso à informação do HackF, tá bem? Dá um outro F3. Olha, por favor, a opção V de Verify. Isso. E coloca
Pode dar um Enter aqui? Eu vou olhar quantos acessos ocorreram por cada um dos métodos de acesso. Então, eu tenho acesso de passphrase, algumas pessoas usam passphrase, eu tenho acesso de passticket, que foi, nessa época foi testado. Esse acesso de known, que se a gente procurar nos manuais, ele vai explicar que são jobs de uma máquina submetidos a outra, ou comandos, quando você, por exemplo, abre um SDSF e submete um job de novo de lá, né? São acessos bem específicos. Mas eu tenho as informações de como é que foram os acessos para essa máquina. Claro que aqui são, eu posso procurar por pessoa, por data, etc. Posso ter bem mais detalhes. Quem que está fazendo o teste de passticket, então posso ter muito mais detalhes. Mas, em princípio, para não estourar o tempo, era isso que eu queria mostrar como relatório. Eu estou vendo que a Patrícia aqui está falando, tem como verificar grupos definidos e não utilizados? Sim. Dá um TF3, por favor, Gabriel. Outro, entra em 4 e tira o meu nome, por favor. E coloca, e deixa como 0 counts. Então, a gente vai ver não por um usuário o que ele está acessando, mas todos os grupos, tá bom? Pode dar um enter. Esses são todos os grupos definidos nessa máquina. Se você der mais um enter, aparece à direita lá quantos são. São 77 grupos que estão definidos nessa máquina e que no ano de 2019 ninguém acessou. Tá bem? Acho que era isso, Patrícia, que você ia perguntar, né? Então, dá para ter uma noção sobre quais grupos que eu poderia remover e ninguém está acessando, tá bem? Legal. Eu vou, não sei aqui como é que eu volto para a minha apresentação, eu vou compartilhar de novo aqui, tá bom? Acho que para demo... Rafa, me ajuda aqui, peraí, como é que eu faço para eu compartilhar minha apresentação agora? Gênio, compartilhar, achei, compartilhar. Certo, essa foi a demo que a gente mostrou. Tá bem? Ups. Tá bem. Bom, na realidade, a gente grava esses dados diários. Eu lembro que o Micaela se queixou uma vez que eu estava gravando muita informação. Na verdade, eu estava gravando todas as informações de acesso, né? Tudo que ele, inclusive, estava acessando no sistema. Isso dá muita informação, muitos arquivos diários. Esses arquivos diários, eles podem ser condensados em mensais ou até semanais, tem um cliente que ele condensa em dados semanais e anuais, né? Então, é um pequeno jobinho que serve, eu só digo qual que é o High Level Qualify dos arquivos que são gravados. Ele verifica que mês que nós estamos no mês de fevereiro, pega os dados do mês anterior, sempre, janeiro, e cria uma fita mensal. E pega essa fita mensal e atualiza numa fita anual, de 2021, no caso. Então, ele funciona para automatização. Ele sempre pega o mês atual e pega os dados do mês passado. Então, a única coisa que eu tenho que fazer é dar o High Level Qualify. Isso é para automatização. Então, eu tenho um exemplo disso daqui, numa biblioteca, tá? Ou, se eu quiser realmente, eu não fiz os dados de agosto, então eu tenho que entrar com os dados de agosto e criar uma mensal e atualizar anual do ano passado em agosto, aí eu utilizaria um manual aqui. Mas aqui faltou um D. Os dois estão com o mesmo nome, né? Um D aqui, desculpe. Mas esse jobinho que está aqui é para fazer uma automação
para pegar esses dados e reduzir em um arquivo, não deixar detalhes diários. Bom, só para terminar, algumas perguntinhas aqui, né? Só para ver se a gente falou certinho. Primeira pergunta, Access Monitor. Qual linha do Z-Security que a pessoa pode usar o Access Monitor, né? Que produto que ele tem que comprar? Não é um produto que eu compre o Access Monitor. Na realidade, esses são todos os produtos do Z-Security, tem mais um de VM, né? Mas esses basicamente são os produtos do Z-Security. O Access Monitor, ok? Ele é parte do admin. Você compra o Z-Security Admin, que faz a gerência de HackF, eu ganho, digamos, o direito de utilizar o Access Monitor. A próxima. Qual das facilidades abaixo está relacionada com o Access Monitor? Eliminar a necessidade de gravação do registro 80 da SMF? Não pode. O registro 80 da SMF é muito importante para a auditoria. Não, a gente não substitui registro 80. Não. Simular impactos de alteração no HackF, ele ajuda muito. Mas, na realidade, quem faz isso é um outro produto que eu vou falar de uma outra vez, é o HackF Offline. E o HackF Offline vai usar os dados que vêm do Access Monitor. Ele ajuda, mas ele não simula. Né? Gravar acessos ao HackF em bases diárias, mensais e anuais. Sim, essa é a resposta certa. Né? Isso aqui é só para a gente fazer um resumo do que a gente falou. Impedir que usuários special executem ações fora da regra da companhia. É muito legal isso. Só que quem faz isso é o Command Verifier, que eu vou falar uma outra vez também. Realizar busca em registro de SMF. Não. Ele realiza a busca nesses acessos ao HackF. Quem faz essas buscas aqui é o Audit, Z-Security Audit, que é muito legal. Como é a instalação básica do Access Monitor? É simplesmente uma customização e ativação de uma Started Task? É a instalação de um outro FMID via SMP? É uma biblioteca APF, linked list, chamada por uma exe do HackF? Ou é uma CList customizada? Na realidade, é uma customização de uma Started Task. Bem? Isso é só para a gente fazer um resumo do que a gente falou. Bom, pessoal, basicamente era isso que eu tinha para falar. Não sei se há alguma pergunta a mais. Sim, Eugênio, tem algumas perguntas que chegaram aqui. Primeiro, como funciona a abordagem de limpeza desses grupos que não são utilizados por X dias? Ah, perfeito. Na realidade, eu não mostrei, mas uma daquelas opções lá no Access Monitor era a opção de limpeza, cleanup. Então, você pode falar, pegue esse conjunto de arquivos que a gente estava olhando, por um acaso, o ano de 2019, né? Se ninguém acessou no ano de 2019 inteiro, ou, como você está falando aqui, nos últimos XX dias, eu pego os arquivos dos últimos XX dias, eu quero que você crie os comandos HackF para limpar isso no HackF. Então, essa opção, ele vai criar os comandos. A submissão desses comandos, a execução desses comandos depende de você. Aí você olha lá e verifica se faz sentido. Mas o que o produto está falando é, olha, nesses arquivos que você apontou, ou seja, os últimos XX dias, no nosso caso, no ano de 2019 inteiro, ninguém acessou. E esses são os comandos para tirar do HackF. Tira do HackF, tira acessos que as pessoas têm direto, tira dos grupos, tira tudo. Remove. Tá bem? Beleza. Tem uma outra aqui, não sei se você está vendo. Sim, você prefere bem. Que eu leia para você? Não, eu vou ler aqui, obrigado. Em qual versão do HackF iniciou a proteção por membros de um dataset? Boa pergunta. Na versão 2.4, você pode começar a fazer proteção de membros. Então, você protege a PAMILIB, claro, mas você também protege como recurso
sei lá, IASIS 00. Ok? Tem uma outra aqui, Eugênio. Podemos fazer relatórios batch? Sim, tudo isso que a gente está olhando online, que é mais fácil para uma demonstração, eu poderia executar como job batch. Inclusive, eu posso receber automaticamente isso. Aí estou pegando a pergunta do Micaelia. É possível fazer um backup dos grupos antes da deleção em capa? Perfeito. Na realidade, eu não faço backup dos grupos, Micaelia. Eu faço backup do hackf. Então, eu vou executar um comando que é deletar os grupos. Antes disso, eu vou fazer um backup do hackf. Aí eu deleto os grupos. Aí, se eu quiser voltar, eu aponto no ZSecure aquele backup do hackf e volto, e ele cria os comandos, digamos, para fazer um undo. Ele pode comparar aquele backup de 5 minutos atrás com o hackf de agora, verificar quais as diferenças e quais os comandos que ele precisa para recriar aquilo que eu deletei. Então, não é um backup dos grupos, mas sim um backup do hackf. Isso para qualquer coisa, para deleção de usuários, para deletar perfis, para deletar grupos. Então tá bom, meus caros. Acho que tem mais uma, Eugênio. Eu não sei se você... Se eu me perdi ou você já respondeu. Tem a ver com a tela de comando. Na opção 4, são conexões ao grupo, dependem dos recursos associados a ela. São as conexões ao grupo que dependem dos recursos associados a ela? Eu não entendi. Poderia repetir? Passou um avião, eu não entendi. Como é que é? Então, assim, acho que quando você estava navegando lá pelo ISPF, aí tem aqui, na opção 4, são as conexões ao grupo, dependem dos recursos associados a ela? Não depende do que esse grupo acessa, as permissões para esse grupo. Ele fala somente os grupos, quem que utilizou esse grupo. Então, eu vou acessar SysOom para Milib, e para isso o meu usuário, ele entrou pelo grupo Sysprog. Então, eu posso apontar isso também. Então, os acessos ao Sysprog são baseados nisso. Legal. Bom, eu acho que endereçamos todas as perguntas. Bom, caso alguma das perguntas não tenha sido respondida, vocês sintam-se à vontade para entrar em contato com o Eugênio, para que vocês possam bater um papo sobre isso também. Com prazer. Então vamos lá, pessoal. Quero agradecer a participação de todos vocês. Tá, Eugênio, mais uma vez, muito obrigado. Gabriel, primeira vez. Obrigado aí por ter participado e conduzindo a demo junto com o Eugênio. Acho que é bem valioso sempre que a gente traz esse mão na massa para as pessoas. E aí vocês são sempre muito bem-vindos para voltar e compartilhar o conhecimento de vocês aqui na Iniciativa Z. Com isso, pessoal, eu quero também agradecer a participação de vocês, tá legal? Por estar mais uma vez aqui conosco. Deixar 2 reminders. Semana que vem a gente não vai ter o nosso webinar, né, de quarta-feira, porque a gente vai ter a nossa primeira academia do ano, né? Então a gente vai ter a academia de DFSMS, tá? Vai começar na segunda-feira, terminando na quinta-feira. Tá? Então, para quem tiver interesse nessa parte de gerenciamento de dados, a parte de storage dentro do ambiente ZOS, vai ser uma academy bem legal para vocês participarem também. Tá? O link já está disponível lá no nosso grupo do Meetup. Tá? Então, aí corre lá que ainda dá tempo de se inscrever e participar. Beleza? A gente vai ter prêmios, a gente vai dar brindes todo dia. Então, a gente também está trazendo algumas coisas diferentes para que vocês, além de serem reconhecidos, vocês levem para casa alguma coisa legal da IBM por terem se dedicado a esse treinamento.
E por último, aqui no botãozinho verde, embaixo da apresentação do Eugênio, tem o link do nosso canal do YouTube. Se você ainda não se inscreveu, se inscreve lá, porque o replay dessa sessão e de outras também estarão lá, tá legal? E é uma maneira de você acompanhar e conseguir encontrar o nosso conteúdo de maneira mais fácil, tá bom? E com isso, eu encerro aqui a sessão de hoje e vejo vocês na semana que vem, tá legal? Obrigado, Eugênio. Obrigado, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.